Cavaleiro das Trevas, eu nunca esqueço quando eu tava no cinema, na pré-estreia em 2008, né, saindo da escola. Esse é um filme que explode a sua cabeça. Porque ele meio que quebra todas as regras. Eu me lembro disso, que filme de super-herói é meio um ritual, você já sabe meio o que vai acontecer e tal. Desse filme eu saí perturbado do cinema. Saí meio... assim, mexeu comigo. O conceito do filme, eu acho que aí entra uma questão muito louca, que eu não sou de ler muito, comic book, nunca fui muito desse mundo, mas sempre gostei de alguns animes e depois estudando bastante sobre, eu resolvi ler, e li recentemente, li essa semana, o Batman The Killing Joke, que foi a referência Piada Mortal, isso. pra ele. E, cara, é incrível que, assim, eu acho que o maior conceito que faz pra mim esse filme funcionar de uma forma absurda é que o conceito moral do Coringa é muito válido. Você quase que torce por ele. Tipo, a questão moral do filme é muito forte, inclusive do próprio quadrinho. Tipo, tem uma coisa que ficou comigo até agora, que, tipo, tem uma coisa que fala que na hora que eles são... É um quadrinho muito gráfico, que ele fala que a única diferença entre uma pessoa que perdeu a sanidade dele, para uma pessoa sã que todo mundo louva, é um dia mal. Que ele fala, é um dia mal para você se perder e ser tão ruim quanto eu. A única diferença é que eu me desprendi dessa realidade do que é certo e que é errado. Então, tipo, eu acho que esse conceito é o que faz, que foi da maestria dele de saber pegar gêneros complexos que já tem um padrão estabelecido e trazer um conceito moral, tipo, incrível. Eu acho que esse filme traz uns pontos técnicos muito legais também, né? Primeira filmagem de IMAX 1570 num filme de verdade, num full feature. E ele filmou muito, cara. Eu acho que 30 minutos do filme ou 40 minutos do filme em IMAX 1570. Cenas de ação, principalmente. Exatamente. Todo o começo do filme, né? Sim. Inclusive, ele passou o playback foi aí que ele começou, inclusive, a fazer os previews dele, que hoje são tão famosos, os né? Prólogos, que ele passa os prólogos, isso. Que ele passa o começo do filme na estreia de outro filme, e ele passa todo aquele heist do Coringa no começo do filme, tudo em IMAX, e é uma coisa, assim, assustadora. Você tá indo ver um filme de super-herói e, de repente, você tá vendo um assalto ao banco, tipo, de um jeito tão legal. Eu lembro de ver isso na época e ver os vídeos antes de ver o filme, que é a explosão do hospital, que foi a maior explosão naquela época do cinema. Teve o caminhão que ele virou em Chicago. Então, cara, tipo assim, tipo, mostra que tipo, esse cara é muito rápido, ele dominou como ser um diretor de grandes budgets, tipo Spielbergianas ali, mas para fazer filmes extremamente filosóficos, né? Porque, tipo, é o que a gente tá falando de novo, né? Um cara que tem o nível e a escala do Spielberg, mas, ao mesmo tempo, os filmes dele estão falando de temas muito mais preocupantes, muito mais que vão te fazer... É um filme de super-herói que a gente sai sentindo mal, né? E se tem hora que você concorda com o Coringa... toda aquela cena dos presos no navio e as pessoas no outro navio que tem que se explodir, cara, aquilo, eu lembro do tanto que aquilo, como menino, me marcou. É uma tensão absurda. Pela música também, pela performance de todo mundo. E eu acho legal, né, falando nesse nível assim de visual também, que o Nolan, ele faz o Batman Begins como um filme de quadrinhos, né? Ele é um pouquinho estilizado, ele tem aquela visão. Nesse daqui ele escancara que ele é um grande fã de Michael Mann, porque ele fala, né, que a inspiração dele é o fogo contra fogo, é o Heat, e é aquele filme ele coloca... Pra mim, cara. Então é fantástico, é um dos melhores filmes policiais que já foram feitos. Se lá você tem, né, o Pacino e o De Niro como forças opostas, aqui é o Batman e o Coringa. E eu adoro o fato que esse Coringa, mesmo que o Batman Begins seja um universo realista e prático, o Coringa faz coisas nesse filme que não são realistas. É quase como se ele fosse aquele elemento fora da curva. Ele é o bug no sistema. Ele mesmo fala isso, né, em diálogos. Então ele é aquela força incontrolável que nem o Batman consegue prever. Isso torna ele mais assustador. O agente do caos, como ele mesmo disse. E esse conceito foi usado no Coringa depois, no filme, então, né? O Coringa é meio que o oposto, porque ele coloca a origem, né, ele mostra o drama. Nesse daqui, ele meio que aparece do nada. Ele conta várias histórias da origem dele. Eu nunca consegui gostar do Coringa do Joaquin Phoenix por causa desse filme. Porque eu acho que, tipo, é isso, é um bom filme, é um bom personagem, mas é que você, tipo, experimentou o Heath Ledger no melhor antagonista da história, de um jeito que, tipo, qualquer um que tentar fazer qualquer outro... E é difícil, porque você não tem o que fazer. Depois do que os caras já fizeram. A sorte do Joaquin Phoenix é que o Coringa do Heath Ledger foi seguido pelo do Jared Leto. Você tem muita razão. Jared Leto destruindo todos os filmes que ele já participou. Sim, teve sorte. Tem uma coisa muito interessante que você está falando que eu acho que funciona tanto pro Coringa e eu acho que... Mas isso é principalmente pro Batman, que eu acho que é muito interessante, o tanto que
a parte técnica influencia para o jeito que a gente consegue enxergar esse personagem, o efeito que ele faz na gente. Porque, eu não sei se você já percebeu isso, mas eu estava estudando isso outro dia. É que o Nolan, ele nunca mostra a visão do Batman numa perseguição ou num confronto. Tipo, ele tá brigando com os caras, nunca a visão do Batman. Tipo, nos outros filmes sempre era o Batman indo atrás e batendo os caras. Você tá na visão da presa. Então, o Batman, ele é como se fosse, tipo... Um caçador. Um caçador. E você tá ali sempre, o cara, cadê ele? Cadê ele? De repente ele aparece e pega do nada. Então, é sempre te assustando como audiência também. Então, você não vê o que ele tá fazendo. Você não vê o que ele tá fazendo. Então, principalmente a questão do do Begins, Batman né? aquela cena do O que tá acontecendo com o Falcone nos docks? Todo mundo pensou na mesma cena, né? Exatamente. Os caras começam a desaparecer. Who are you? Ele. I'm Batman. Cavaleiro das Trevas, tremendo sucesso, é um dos filmes que muda a indústria, né? Todo mundo quer fazer o seu Cavaleiro das Trevas depois, todo estúdio quer uma forma de replicar esse sucesso. Capitão América 2, Skyfall também é muito influenciado. Fez $1 bilhão, não foi indicado ao Oscar de melhor filme, que... Absurdo. Sim, Completo absurdo. roubado. E no ano seguinte já tem 10 indicados, é consequência direta, né, dessa injustiça. Mas o Heath Ledger, né, que infelizmente morreu antes da estreia, foi bem lembrado, ganhou o Oscar de ator coadjuvante póstumo. Eu também considero, inclusive, melhor antagonista de qualquer filme que eu já vi. Só que passou essa cena aqui, eu relembrei, cara, que aquela cena dele sentado na cadeia também foi improviso. Não, é muito bom. Esse é o tipo de coisa, é o mesmo nível que a gente tá falando de gravar aqui do Taxi Driver, ele talking to me, tipo, os níveis de improviso, quando o cara é, tipo, o ator no ápice dele, no papel perfeito, tipo, o cara, eu acho que isso é muito louco do cinema, né, que eu acho que é a junção dessas coisas que fazem a magia acontecer e que vai relembrar pra sempre. Sim. É quando essas decisões certas, cara. Pra mim é uma grande performance e coloca um desafio gigantesco, né? O Nolan sempre diz que ele não tinha plano de fazer um terceiro, que ele gostaria de usar o Heath Ledger num terceiro, mas com o impacto e o sucesso, vem o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, em 2012, onde o Nolan, né, já tá no ápice de seus poderes, ele pode fazer o que ele quiser, e é um desfecho. Eu gosto que ele é um filme pensado pra encerrar a história, não tem... possibilidade de continuação, apesar de eu achar que daria pra fazer num outro nível, mas é aquele ciclo se fechando de uma trilogia. Tem pessoal que não gosta muito, que acha que é o ponto mais fraco da carreira dele, mas eu considero um filmaço. Eu acho que tá na altura dos três. E a questão da trilogia eu acho muito engraçado, porque é o que o próprio Nolan fala em entrevista, né? Qual trilogia que você conhece que é boa? Tipo assim, são poucas. Eu acho engraçado que ele fala, o único terceiro bom é Rock 3. Ele é muito específico nesse sentido. Ou The Good, The Bad and The Good, The Bad and the Ugly. Pra mim, que é a trilogia perfeita. Mas eu sei que tem muita gente que fala mal desse filme, mas eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele, porque a gente assistiu ele como adolescente nos cinemas. E eu acho um filme incrível, eu acho a escala dele, nunca vi um filme com a escala tão grande. Tem explosão de estádio, tem uma das cenas mais... Aquele avião arrancando as asas, eu acho que é uma cena completamente, assim, pouco falada pelas pessoas. Eu acho que tem poucas coisas tão impressionantes do que você vê um avião virar de nariz pra baixo e arrancar as asas, cara. O Nolan fala aqui, né? Primeiro, né, Dago, ele disse que roubou essa cena do Licença pra Matar, do Timothy Dalton, porque tem uma estante parecida, não tão elaborada que nem a do filme. E não real. Exato, mas ele mesmo diz que é uma das cenas que ele tem mais orgulho da carreira dele, de ter conseguido realizar aquele prólogo, que, né, o terceiro filme é sobre o Bane, é uma ameaça mais física, que é vivida pelo Tom Hardy, que chega em Gotham City, né, pra quebrar tudo, basicamente, né, acho que nunca um filme de super-herói viu uma ameaça tão gigantesca de um cara sequestrar uma cidade inteira. Né? Explodir as pontes. E um cara que eu acho que é muito louco também, porque assim, eu acho que e também na época foi muito difícil isso, porque o Bane até então, ele foi um lutador de... Antes, a última vez que tinham feito, era um lutador de MMA, tipo, a última vez que ele tinha aparecido. E era um burrão, né? Um burrão. Jason Momoa? Não, desculpa. Continua. Que assim, eu acho que o Nolan foi muito certeiro nisso, cara, porque é o primeiro antagonista que ele bate no Batman em questão física. Tipo, o primeiro cara que, numa fist fight, numa briga de porradaria, ele bate no Batman. Então, ele quebra a coluna do Batman. Então, eu acho muito louco, porque assim, em questão você tem mental, o Heath Ledger batendo como Coringa ali, só que agora físico e também com poder, né? Que aí, a partir do momento que ele pega as mesmas... Tipo, ele quebra um pouco a questão do Batman de que, como você não tem superpoder...
eu consigo bater você também se eu sou forte igual, eu tenho mesmo arsenal de coisas ao meu dispor e eu sou inteligente. Sabe? Tem uma frase legal, né? Porque o Bane ele é inteligente nesse filme também, né? Algo que o Nolan quis fazer. E como é um filme que se passa 8 anos depois do segundo, né? Depois de ele ter derrotado o Coringa, que ele fala: a vitória custou suas forças. Peace has cost you strength. Victory has defeated you. E eu gosto muito da ideia que ele trouxe do desfecho aqui, né? Que meio que deixou a Warner Bros. Numa situação difícil até depois, né? O que você faz agora com o Batman? Você tem o Superman do Zack Snyder batendo na porta, tem o Vingadores do outro lado. E o Nolan foi lá, contou a história dele, foi um tremendo sucesso financeiro também, e eu considero injustiçado. Você gosta desse daí, Douglas? Você lembra quando você viu? Não gosto tanto assim, mas eu acho, é grandioso demais, né, para você não gostar, né, cara. E também o vilão é perturbador também, né, esse vilão é... Mas não é o meu favorito, o favorito é o segundo. O segundo não tem como.